O Flamengo teve a goleada contra o Juventude 6-0, depois teve 2 empates sem gols e hoje voltou a ter um placar muito elástico 4-0. A gente já ouviu, né, tanto da torcida quanto da imprensa, comentários a respeito da dificuldade do Flamengo em alguns momentos em fazer gol, mas a gente viu recentemente 2 grandes goleadas. O que você acha que pode estar acontecendo? Algum posicionamento tático da sua escolha? O que você acha que pode estar tendo essas oscilações entre uma goleada e jogos onde o Flamengo não conseguiu marcar? Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols. E daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles, e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, né, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo, mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular, senão o único time seria campeão todos os anos, e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é o meu trabalho. Okay? Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza? Como todos já sabem, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente de Brasília, galera. E começamos o vídeo aí com esse corte aí da entrevista coletiva do Filipe Luiz no último jogo. Uma entrevista coletiva aí que, pelo menos no universo um pouco ali flamenguista, deu uma repercussão aí. Acendeu uma pequena faísca de polêmica. E, bom, eu nem quero frisar demais no ponto em que ele fala dos analistas de YouTube, mas é porque tem um trecho da entrevista em que ele toca num ponto em que eu falei no vídeo anterior aí que eu gravei sobre altitude, sobre coisas que não entram em campo, tá, galera? E eu vou trazer aqui esse meu ponto novamente, aproveitar aí que o Filipe Luiz meio que concordou comigo, vamos dizer assim, e hoje a gente vai abordar mais um pouco sobre esse assunto, beleza? Então, eu vou começar falando aqui o porquê que eu acho que o Felipe tá meio certo, tá? E ele diz que os analistas tentam achar um culpado, né? Eles tentam individualizar até chegar em alguém para culpar. Então, assim, os caras começam ali falar e daqui a pouco eles tentam, o fulano, o ciclano, o jogador X, o jogador Y, fez isso, fez aquilo,
faltou isso, faltou aquilo, até que chega num nome. Eles chegam num CPF ali dentro de campo para poder dar a versão deles do porquê que uma derrota aconteceu, o porquê que o empate, enfim, porquê que o time não conseguiu vencer. No caso do Felipe Luiz aí, o contexto da pergunta foi com relação ao empate ali contra o Vasco, né, que o Flamengo veio de 2 empates contra a LDU e contra o Vasco e antes tinha goleado o Juventude e depois dessa sequência aí goleou o Corinthians, né? E ele então perguntou para ele o porquê dessas discrepâncias nesse curto espaço de tempo, né? E ele vem falar justamente isso, né? Que as pessoas gostam de individualizar e aí os analistas, na concepção deles, os analistas de YouTube, eles corroboram e ajudam a fazer com que esse tipo de análise rasa se prolifere aí na internet, né? Então, assim, o que eu penso sobre tudo isso, galera? Não são todos, tá? Aqui não é para generalizar. O Felipe Luiz também, eu acredito que o intuito dele não foi esse, de generalizar. Tem muita gente boa aí no YouTube, no Twitter, enfim, nas redes sociais falando de futebol. Tem pessoas que estudam, né, que se debruçam mesmo sobre o jogo e que trazem análises profundas mesmo, pô, você vê vídeo de análise aí que o cara fica 25 minutos falando sobre tática, sobre o que aconteceu no jogo, sem tentar justamente individualizar e sem tentar trazer uma análise assim, não ganhou por conta de fulano, né? Tem muitos caras aí, pelo menos os que eu acompanho, o Falso 9, o Falando de Tática, os caras eles realmente tentam entender e trazer para a gente, simplificar para a gente o que está acontecendo dentro de campo e não, vamos dizer assim, menorizar os jogadores porque o jogador veio de uma liga um pouco menos favorecida e muita gente na internet usa em tom pejorativo, ou veio da MLS, veio da Arábia, veio da China, né, na época lá da China, enfim. E esses analistas de YouTube, os verdadeiros, vamos dizer assim, eles tentam, vamos dizer, esmiuçar o jogo e trazer ali no entendimento deles, claro, o porquê que às vezes o Flamengo tinha ali dificuldades em fazer gols e também, pelo que eu vejo na análise aí de outros times, né, que também tem outras pessoas aí no YouTube fazendo análise de tudo quanto é time hoje tem ali o seu comunicador, o seu influencer ali falando sobre isso. E eu vejo que tem muita gente boa falando sobre coisas que realmente são necessárias, aprofundando sobre o jogo e trazendo informações relevantes para quem gosta, né, dessa parte de tática, para quem gosta de ter um entendimento maior sobre o jogo. E aí, assim, o Felipe Luiz, ele fala na coletiva que futebol é 11 contra 11, né? Que o adversário está ali para neutralizar as ações do adversário e que isso é o futebol real, né? O campo e bola 11 contra 11, onde tudo pode acontecer. E que é essa a mágica do futebol. E assim, você trazer elementos extra-campo para poder tentar justificar uma coisa que aconteceu ali naqueles 90 minutos, eu acho muito ridículo, tá? E uma concepção rasa do jogo, tá? Então, assim, eu acredito que essa indireta do Felipe aí foi pro pessoal, né, que tenta dizer assim, eles começam fazendo uma narrativa sobre o jogo, mas aí, vamos dizer assim, no final, do meio pro final, eles dizem assim, o orçamento que o Flamengo tem, ele não pode perder esse tipo de jogo. Não pode empatar com o Vasco. Não pode empatar com a LDU na altitude. Não pode não sei o quê. Não pode não sei o quê. Tipo assim, nunca pode
sempre levando em consideração a questão financeira e a questão ali do elenco do Flamengo, né? Principalmente com o Flamengo isso acontece, com os outros clubes aí, pelo menos eu vejo um pouco mais de benevolência aí do pessoal, mas também o Palmeiras sofre muito com isso, né? O Abel também é xingado o tempo inteiro e o cara, como eu já falei até em outro vídeo aqui, o cara sempre faz um time competitivo, mas ali no início, principalmente no início de temporada, campeonato estadual, que é um campeonato que serve só para derrubar técnico, né? Isso daí no Brasil já ficou já é uma marca registrada do Brasil. Campeonato estadual é para derrubar técnico, né? Aí, por exemplo, o cara consegue segurar a onda durante o campeonato estadual, mas aí chega 2, 3 rodadas de brasileiro, ele é demitido. Então é claro que tem um saldo ali do estadual. Então assim, quando o Felipe diz isso, ele tenta tirar as pessoas do senso comum, né? E o que é o senso comum hoje na internet? É isso, é o clique, né? A busca pelo clique e falar coisas que, vamos dizer assim, que todo mundo vai concordar, entendeu? Esse é o senso comum hoje na internet. As pessoas elas prezam mais em falar aquilo que ela, na cabeça dela, na concepção dela, o público dela vai concordar com ela, do que ela tentar dizer uma coisa diferente, tentar trazer outros elementos, né, em volta do jogo, que todos entendam, né, para poder fazer que todos entendam que às vezes o Flamengo não fazer gol, por exemplo, o Falso 9 trouxe uma análise sobre isso, que o time do Flamengo ele tem várias dinâmicas ali, que o Flamengo consegue chegar no último terço, mas que a bola às vezes estava chegando para um pessoal que não é tão decisivo. E assim, o jogador não ser decisivo, não fazer o gol, não significa que o cara é ruim e que o cara é bagre, entendeu? O cara ele vai ajudar em outros aspectos no jogo. Por exemplo, falar que o Gerson, fazer esse tipo de ir para cima do Gerson, falando que o cara não é decisivo ou que ele não contribui no jogo com gols e assistências, isso daí beleza, tá lá na estatística dele. Mas e o pré-passe ali para uma assistência, né? Aquele passe ali que quebra a linha, que chega pro Arrascaeta dar assistência, ou que chega pro Cebolinha, ou que chega pro próprio Wesley dar uma assistência no cruzamento. Então o jogo, ele hoje, com essa difusão das estatísticas aí também, acabou que todo mundo leva ali para um lado, e aí, como eu falei, tenta levar para o lado do senso comum, para o senso que todo mundo vai concordar, e pega ali um dado que o Gerson não faz gol e não dá assistência, mas e o resto do jogo? O resto do jogo ali? O momento defensivo, o momento em que ele recebe uma bola ainda na fase de construção ali defensiva e dá um passe que quebra a linha e aí o time pega o cara que recebe a bola dele recebe com o campo aberto para poder progredir o jogo, né? Então assim, vamos sair desse senso comum, galera. Vamos evoluir no entendimento do jogo. Por exemplo, eu vejo muita gente que também criticando o De La Cruz, dizer, por exemplo, o Pilhado, lá na Jovem Pan. O Pilhado ele é ótimo, mas quando ele tenta pegar alguém ali para Cristo, ele acaba ajudando a ficar todo mundo ali no senso comum, porque ele fala para muita gente e o que ele fala, muita gente repete. E aí o senso comum ele se alastra. E ninguém sai daquele métier ali, daquele meio de campo, para falar algo diferente. E quando alguém sai desse meio de campo e fala algo diferente, às vezes pode sofrer com hater, pode sofrer que não tenha muito espaço na mídia, mas essa questão de análise de jogo aí, análise tática, isso aí tá ficando tão, vamos dizer assim, tão popular graças ao YouTube, né, que muita gente dessa galera aí que faz análise tática começou aqui no YouTube
Mas a galera já tá chegando aí no, na mídia mainstream, né, na mídia tradicional, que ainda é o maior difusor aí de comunicação do Brasil. O YouTube, muita gente vê o YouTube no Brasil, mas nada se compara à TV aberta, né, galera? Ainda não se compara à TV aberta. E lá tá o Ralph Scout lá na Globo agora, fazendo análise tática, justamente um cara que ele, se eu não me engano, eu não sei direito, mas ele é dono aí de alguns cursos de análise táticas que você vê aí na internet, né? E o cara chegou na Globo. Então, assim, agora, se a Globo der espaço para ele, ele vai poder tirar muita gente desse senso comum e dessa análise rasa de que jogador tem que fazer assistência e gol. Só assim para jogador ser bom. Por exemplo, o Pilhado fala muito lá na Jovem Pan que o De La Cruz, desde quando o De La Cruz chegou, ele não se provou, não é um cara que faz gol, que dá assistência. Mas, pô, hoje o De La Cruz junto com o Pulgar é o melhor dupla de volante do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Se juntar aí lá também com a MLS, muito difícil você achar uma dupla de volantes que gera tanto jogo para um time igual eles dois. E aí isso aí é ruim. É ruim você ter um jogador que junto com outro faça uma dupla desse jeito. É ruim. Entendeu? Não é. Então, assim, é o senso. Se todo mundo ficar no senso comum, vai acontecer isso aí que o Felipe falou na entrevista coletiva. Ninguém vai abordar o jogo de maneira mais profunda e aí vai individualizar, né? Vai dizer, ah, o fulano, o jogador X, o jogador Y, o jogador Z é bagre, porque o cara não faz gol e não dá assistência. Entendeu? E os outros momentos do jogo que se lasque, que se dane, que ninguém. Que isso não importa. Futebol é gol e pronto, bola na rede, né? Bola na trave não altera o placar, essas paradas aí. Pelo que eu entendi dessa questão da fala do Felipe Luiz é isso. E cai naquilo que eu falei no jogo da altitude. Orçamento, análise pré-jogo de qual elenco é melhor do que o outro. Isso não entra dentro de campo, galera. Isso não entra dentro de campo. O que entra dentro de campo são 11 jogadores que vai jogar contra 11 e uma bola. E a disputa é em volta dessa bola para saber qual o plano de jogo, qual técnico preparou melhor os seus jogadores. Mas tudo pode acontecer, como disse o Felipe Luiz, e essa é a mágica do futebol. Um time que tem um orçamento mais modesto pode ganhar do time que tem o orçamento milionário, bilionário, tá? Por exemplo, em outros esportes, isso é muito difícil de acontecer. Acontece, mas menos. No futebol isso acontece toda hora, tá? E isso acontece justamente por isso, porque às vezes o elenco maior, o elenco melhor, né? E o maior elenco ali também, vamos dizer, em termos de qualidade, né? De mais qualidade, quando entra dentro de campo, às vezes os jogadores estão num dia ruim. Por exemplo, naquele jogo contra o Vasco, o Gerson ele teve, eu acho que 3 chances de finalizar por gol, uma de cabeça, 2 chutando, e as 2 que ele chutou foi por cima da trave. O cara às vezes não estava num bom dia, entendeu? Mas não significa que ele só fez aquilo, só perdeu gol no jogo. Ele ajudou o time em outros aspectos. E esses aspectos são relevantes também, inclusive, para para dizer o porquê que o jogo terminou empatado. Porque o Vasco poderia ter feito um gol naquele chute lá do lateral direito deles, o Paulo Henrique, se eu não me engano o nome do jogador. Se aquela bola vai no gol, entendeu? Era 1-0 pro Vasco. E aí, num dia ruim em que os jogadores do Flamengo estavam finalizando mal, o Vasco poderia ter ganhado. Entendeu? Mas aí o jogo terminou empatado. Então, assim, eu entendo o que o Felipe falou, mas assim, eu acho que ele ficou. Eu disse aí que ele tá meio certo, mas eu acredito que ele esteja em torno aí de 80%, 90% certo, tá? O que ele falou errado, que ele se. Não sei se. O Felipe Luiz dificilmente ele se expressa errado, mas eu acredito que ele
tentar dizer para o público o que o público tem que usufruir, tem que consumir, na minha opinião é errado, porque eu acho que ninguém está aqui para dizer o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que assistir. Às vezes o cara tá puto da vida porque o time dele perdeu e o cara vai lá e acha um conteúdo no YouTube, no Twitter, em que ele, pelo estado ali de nervosismo, pelo estado vamos dizer, de putaço mesmo no momento, ele consome ali aquele conteúdo e o cara vai falar o que ele precisa ouvir, entendeu? Então, assim, o YouTube tá aí para todo mundo. Eu vou ser agora, eu não vou vir aqui abrir uma câmera e dizer quem tá certo ou tá errado, mas o que eu vejo, né, eu dei alguns nomes aqui, mas o que eu vejo é isso, é que muitas pessoas tentam jogar todo mundo para o senso comum, não tenta trazer análises mais profundas para poder tirar as pessoas do senso comum. E aí quando você vai debater sobre futebol, você vê essas frases repetidas aos montes. Ah, o Flamengo não pode perder para o time X porque o time X tem um orçamento menor. O elenco é pior do que o do Flamengo. O Flamengo não pode perder pro Vasco, porque o Vasco não pode perder ou empatar pro Vasco, porque o Vasco está passando dificuldade financeira. Isso daí não entra em campo, galera, tá? Vou repetir, provavelmente eu vou repetir isso daqui muitas vezes no canal. Esse tipo de coisa não entra em campo. É igual o Felipe Luiz falou. Futebol é campo, bola e 11 contra 11. E tudo pode acontecer. Qualquer coisa que é fora disso, extra-campo, só fica no pré-jogo, só fica antes do apito do juiz. Depois que o juiz apitou, meu irmão, é batalha e vamos ver quem sai vencedor, entendeu? E na minha visão é isso. O Felipe Luiz ele só errou ali acho que ao pedir para que os torcedores não consumam certos tipos de conteúdo, mas na minha opinião é isso. Às vezes o cara tá, às vezes até a pessoa que saiu desse senso comum, quando ele fica muito puto, ele vai lá e acha um conteúdo em que a pessoa falou o que ele precisa ouvir para ele se acalmar, entendeu? Então é isso, tá? Foi aí uma faísquinha de polêmica. Pelo que eu acompanhei no Twitter, muita gente se doeu, muita gente não entendeu o que o Felipe quis dizer, né? Pegou só ali a questão ali dele chamar de analistas de YouTube, pegou essa frase, tirou essa frase ali do contexto todo da fala dele e acabou ficando muito puto. Mas é isso, galera. Eu acho que esse tipo de coisa acontece. Cabe a quem se propõe produzir conteúdo tentar transmitir de uma forma ampla, né? Tentar tirar as pessoas desse senso comum, né? Explicando detalhes do porquê isso aconteceu, do porquê o time empatou, do porquê o time perdeu, do porquê o time ganhou, entendeu? E não simplesmente dizer que por conta de orçamento o time que fatura mais não pode perder para o time que fatura menos, tá? Porque isso daí é um papo muito raso e eu acredito que a gente precisa evoluir cada vez mais. O público que consome o futebol, ele também precisa evoluir para gerar transformação, né? A gente só transforma algo quando a gente evolui o nosso pensamento, o nosso conhecimento, o nosso conceito sobre aquilo que a gente gosta. E se todo mundo gosta de futebol, todo mundo tem que evoluir de alguma maneira. As pessoas, né, que gostam de futebol, elas têm que evoluir de alguma maneira sobre o entendimento do jogo, sobre o entendimento do fora de campo, sobre o entendimento, principalmente que eu ainda vou falar, esse jogador não é robô, o jogador tem família, tem pai, tem mãe, tem filho, tem primo, tem tio, tem, né, várias pessoas dependem deles, e o cara às vezes entra dentro de campo, não consegue desempenhar por algum fator externo que tá tirando o sossego dele e ele não tem paz para trabalhar, tá? Isso aí acontece com todo mundo e o jogador não é diferente. Mas eu ainda vou trazer aqui um vídeo
falando sobre um outro aspecto também, que eu acho que também ficar tratando o jogador como vamos dizer assim, pobre coitado na concepção intelectual, para mim, também não é certo, tá? Mas isso é papo para outro jogo, para outro jogo, beleza? Então é isso, galera. Para o debate sobre futebol ficar melhor, a gente precisa evoluir, tá? A gente precisa cada vez mais entender mais sobre o jogo. E o Felipe Luiz verbalizar isso daí, na minha opinião, é muito bom. Técnico que não tem medo de se expressar, de dizer aquilo que está pensando é muito bom. E tocar nessas feridas também eu acho salutar para que a gente evolua, tá bom? Pro vídeo de hoje, galera, é isso. O Felipe mandou bem, na minha opinião. Como eu disse aqui, eu gosto de técnico que não tem medo de falar. Eu acho isso saudável pro futebol, tá? E sempre que tiver alguma polêmica aí, eu volto para falar sobre, tá? E dar a minha opinião. Talvez eu vou fazer um vídeo aí sobre a camisa vermelha aí e o logo do Jordan, tá? Mas é isso. Talvez se a coisa continuar evoluindo aí, talvez eu fale. Eu vi um tweet hoje do Galvão sobre isso que eu não concordei, tá? Mas é isso. Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso, talvez amanhã. Beleza, galera? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Me ajuda a fazer esse canal crescer para a gente atingir mais pessoas e tirá-las do senso comum. Beleza? Tamo junto e até a próxima.